E aí, o assunto de hoje é muito importante. Renascimento é um movimento cultural. Eita, mas o que é cultura? Cultura é uma relação entre homem e mundo. Cultura é artificial. Cuidado, viu? Porque muita gente acha que quando a gente fala de cultura, nós estamos falando sobre arte em geral. É mais do que isso. Cultura é exatamente como o homem se comporta com o meio, como o homem interage com o meio, como o homem percebe o meio e como o próprio homem constrói o meio em que ele vive. Cultura pode ser arte, cultura pode ser ciência, cultura pode ser até a maneira que nós nos relacionamos com as profissões. Não tá na moda hoje em dia as pessoas acharem que é chiquérrimo fazer o curso de direito ou o curso de medicina, por exemplo? Pois é, houve uma época que chique era ser padre. Tá vendo essa ponte aqui? Pois é, a ponte não é uma coisa que nos leva de um lugar para o outro. Olha a ponte aqui que eu estou estabelecendo com vocês. Essa ponte é essa ligação. A maneira que eu estou dando aula para vocês, nos utilizando o quê? De novos recursos tecnológicos. Cultura é fluxo, cultura é mudança, mas cultura também pode ser tecnologia. É, tecnologia. O Renascimento é chamado assim porque se entende que a cultura greco-romana, a cultura clássica, estava renascendo. Se ligue, viu? Não existe renascimento cultural. Pois é. Sabia não? Não existe renascimento cultural, como não existe resgate do passado ou resgate da história. O renascimento não é a cultura greco-romana renascendo, é a cultura greco-romana sendo base para uma nova formação cultural. Os mesmos símbolos e objetos, por exemplo, sendo ressignificados, reconstruídos, tendo outro sentido. Vamos olhar algumas imagens para a gente conversar um pouco sobre isso e aí você vai entender melhor. Isso é o Pantenon, um prédio construído para comemorar a vitória dos gregos sobre os persas no alto da Acrópole lá em Atenas. A Acrópole era o lugar mais alto da cidade-estado de Atenas, tá certo? O que eu quero que vocês percebam nessa imagem é compreender que isso serve de exemplo, serve de base, de reflexão para que os homens da Idade Moderna, e não só na Idade Moderna, inclusive na própria Idade Contemporânea, usem isso como uma referência arquitetônica de poder, de grandiosidade, de equilíbrio do Estado. Daí as questões associadas, por exemplo, às linhas retas do frontão. Essa arquitetura, ela constrói uma identidade de poder que vai ser significada no imaginário das pessoas durante séculos, séculos e séculos. O Renascimento, ele vai inaugurar a ideia da razão, a ideia que o homem tem controle sobre o próprio corpo, tem controle inclusive sobre a própria natureza. É aí que se começa a difundir a ideia de paisagem, o afastamento do homem ao meio, quando o homem percebe que ele pode estar distante desse meio e perceber o meio. Não é à toa que a partir daí nós temos a construção de pinturas que criam a paisagem como elemento de sensação. Eita, Henrique, o que é isso? Ora, é simples. A gente está olhando um quadro e a partir dessa pintura que você está vendo, você consegue ter uma sensação de amor, raiva, tristeza, medo. Pois é, isso é o quê? É a construção do olhar sobre o espaço que o indivíduo consegue ter o quê? Um distanciamento dele. Essa imagem que eu escolhi para vocês verem é de Leonardo da Vinci, a Anunciação. A imagem, ela tá contando uma história pra gente, que é a manifestação do anjo dizendo a Maria que ela estaria grávida do Salvador. Ela tem uma série de elementos simbólicos que a gente não vai trabalhar. O que nós estamos vendo por si só já é uma paisagem, porque é a construção do olhar de Leonardo da Vinci como se fosse um distanciamento. Enfoquem nas árvores lá atrás. Vocês estão percebendo que a partir do momento que Da Vinci ele pintou essas árvores, ele compôs uma paisagem que não significa dizer necessariamente que existe de maneira material, mas que existe na percepção dele. É um distanciamento. Ele está manipulando a própria natureza. Ele está constituindo a natureza quando você tem uma elaboração da copa das árvores. Lá no final do grupo, lá no final da imagem, a gente consegue ver um porto.
Percebem agora? Olha a minúcia, olha o detalhe, olha o distanciamento que Da Vinci toma daquilo que ele vê, que é o porto, e veja os detalhes que ele consegue imprimir na própria pintura. Percebam a importância estilística dessa estátua, inclusive do ponto de vista de sua estética, de sua perfeição da forma, a ideia de movimentação. Quer ver uma coisa? Dê uma olhadinha aí nas asas da Samotrácia. Percebe a grandiosidade da asa, percebe o detalhe, a ideia de movimentação, a ideia que as asas estão batendo. Pois é, isso aí é um elemento trazido da cultura greco-romana, que também será ressignificado na cultura renascentista. Mas lembre, não é uma cópia. Mesmo que o indivíduo utilize a mesma técnica, mas a percepção, o olhar de quem vê não é o mesmo de 2000 anos antes de Cristo. O Renascimento, ele surge na Itália, a Itália não como Estado nacional, mas a Itália como uma região que seria a Península Itálica, composta por várias cidades-estados, por reinos, por repúblicas independentes. É na Itália que nós temos o início do Renascimento, especificamente na cidade de Florença. A Itália é muito próxima do mundo oriental, do mundo asiático e também do mundo ocidental. Ela está no meio do caminho. A Itália, ela é composta de camadas de tempo. Você tem prédios antigos, você tem prédios novos, você tem tradições inclusive alimentares. Outra coisa importante era o capital disponível. Arte, ciência, são duas coisas muito caras. A Itália, por ser nesse momento o maior centro comercial do mundo, ela vai então ter condições de financiar essas percepções, tanto científicas como artísticas. Outro elemento fundamental é a tradição greco-romana que havia na Itália. Não é à toa que os próprios italianos se autoafirmaram como renascentistas, voltando àquele tópico anterior. A gente não pode esquecer que quando falamos de renascimento, temos que fazer o enquadramento da burguesia, aquela classe social que eu já tinha conversado com vocês no nosso tópico anterior. A burguesia, que nesse momento ainda é a classe dos comerciantes, ela começa a se desenvolver do ponto de vista intelectual. Ela estabelece uma relação entre conhecimento e poder a partir do momento que o conhecimento é uma forma de construir o mundo. Então a burguesia se apodera de uma série de discursos artísticos em um intuito pedagógico. Eita, pedagógico? É sim, pedagógico. Pedagógico por quê? Porque pedagógico é no sentido de dizer ao outro como o mundo é, de educar, de construir, de formar. O que a burguesia quer, se utilizando de elementos como pintura, teatro, literatura, é dar a ideia de construção do mundo a partir do estabelecimento de afetos, a partir do estabelecimento de sensibilidades. Uma educação do olhar, uma educação do ouvir, uma educação do sentir. Cuidado, a arte é um dos elementos mais significativos de construção de poder, de elaboração de mundo, e é isso que a burguesia faz no Renascimento. Um outro tópico importante sobre o Renascimento são as relações contraditórias entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o próprio Renascimento. Não esqueçam que nesse período pelo menos 1/3 do território da Itália eram os territórios pontifícios e pertenciam à Igreja Católica. Segunda questão era o poder da própria Igreja, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista religioso e político também. Outro aspecto, a Igreja tem toda uma importância educacional. Lembrem da quantidade de escolas, universidades, bibliotecas que a Igreja Católica possui. A Igreja se apropria do Renascimento, sim, mas essa Igreja condena o Renascimento científico, o que é, na realidade, uma contradição. Não existe arte sem ciência, porque a arte, ela é técnica, a arte, ela se utiliza de elementos materiais, de reflexões sobre a natureza, que constituem a técnica que produz a própria arte, e isso é o quê? O cientificismo. A Pietà é toda a concepção de uma produção, de uma estátua, em que você tem que ter um conhecimento sobre anatomia, mas a Igreja Católica proibia a anatomia, se utilizando inclusive da própria Inquisição. A tradição judaico-cristã compreende
compreende o corpo como um elemento sagrado, que não pode ser destruído a partir do estudo anatômico. Essas estátuas, elas não poderiam ter a perfeição que elas possuem. Michelangelo, mesmo trabalhando para a Igreja Católica, ele vai ser responsável por estudar anatomia, nem que seja escondido, mas que ele vai. Um elemento importante é a própria visualização do Vaticano. O Vaticano hoje é a sede da Igreja Católica. O Vaticano é um país que é um enclave dentro do território italiano de Roma, mas ele é, por si só, uma obra-prima renascentista, da pedra que você tá lá no calçamento pisando até a própria Basílica de São Pedro e a colunata. Olha essa imagem que eu tô trazendo para vocês. Isso aí é uma visão ampla sobre o que é o Vaticano. O que vocês estão vendo aí no fundo é a Basílica de São Pedro. Pois é, isso daí é o Renascimento como um todo. É um dos conteúdos mais importantes porque ele exige da gente uma série de informações, novas percepções, tipo que é arte, tipo que é cultura. Beleza? Massa? Show de bola!